Amém? Todos encontraram, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler somente o verso número 17, irmãos. Vamos um pouquinho de tempo aqui, né? Aleluia. Quero dizer que estou feliz, irmãos, essa Santa Ceia do Senhor, né? Veio na face dos irmãos, veio nossos missionários, glória a Deus, os pastores, aqui, né? Pastor Luís, pastor Zarias, pastor Ivanildo, Espírito Gabriel, meu pai, Deus continue abençoando. Pastor Luís já trouxe uma salvação aqui do céu para nós. Já sentimos a presença do Senhor através dos louvores, fomos agraciados. Agora, a palavra de Deus, ela vai continuar falando conosco e vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Isso é de suma importância. Todos aqueles que estão em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo, estarão participando do corpo e do sangue de Jesus. Diz assim o texto, irmãos: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vamos todos nós recitar esse verso, irmãos? No 3, vamos. 1, 2 e 3. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda bem forte. Olha essa revelação, olha a prova dele. Porque ele merece todo o louvor, toda a adoração. Onde ficou a Oliveira aí? Exato, a Oliveira. A Oliveira está procurando glória, Deus, o coração quebrantado. O coração que já voltou para ele aqui nessa noite. O coração que já disse para ele aqui nessa noite: Senhor, eu dependo de ti. Eu preciso de ti. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus de poder, Deus de glórias. Aleluia. Tome seus assentos, meus irmãos. Querido, essa palavra ela fala muito forte aos nossos corações. Quando nós aplicamos ela de uma maneira que nós venhamos fazer um estudo e entender porque Davi está escrevendo este salmo. Porque Davi, irmãos, ele vai compor esse salmo, aleluia. Ele está passando por um processo muito difícil, ele está passando por um processo onde todos os irmãos que são assíduos da palavra de Deus têm conhecimento. Davi aqui, irmãos, ele é o autor de um adultério, ele é autor de um crime que ele cometeu contra o seu irmão, aleluia. Mas até então, querido, Davi, ele estava tão tranquilo, quando ele foi apontado pela espada, a espada de Jeová, quando chega até ele, através do profeta Natan. Essa história desenrola lá em 2 Samuel, no capítulo 11, quando nós vamos ver que essa história começa narrando um período em que os reis, eles saíam à guerra. Oh, queridos, e a palavra do Senhor diz que Davi, naquele ano, irmãos, talvez um ano triunfante, um ano muito próspero, um ano que ele pôde olhar para a sua dinastia e ver todas as coisas nos lugares, todas as coisas conquistadas. Mas a palavra do Senhor diz que no ano que os reis saíam à guerra,
Davi, irmãos, ele ficou em casa. Ele ficou no seu palácio. Isso nos remete a entender uma situação, irmãos, que todas as pessoas, irmãos, ela nunca deve parar de lutar. Ela nunca deve parar de guerrear. Aleluia. Por isso que esse texto chama a atenção, queridos, porque aqui vai desenrolar, irmãos, um processo na vida de Davi por conta dele estar parado. E aqui já vai uma advertência para toda a igreja, irmãos. Aleluia. O Senhor não quer ver você parado. O Senhor não quer ver você prostrado. Porque quando a pessoa para, quando a pessoa prostra, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, contextualizando o texto, aleluia, que uma mente parada é uma mente poluída. Uma mente parada é uma mente poluída. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque no narrar da história, querido, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, estando em casa, ele está no seu palácio. E a palavra vai dizer que ele começa a observar as situações, irmãos, e algo lhe chama a atenção. Ele está no pavimento superior do seu palácio e ele olha para um terraço bem lá distante, irmãos. E a palavra do Senhor diz que ele vai enxergar Betseba, irmãos, uma mulher formosa, e que por sinal estava se banhando. E ele, com aquela mente parada, com aquela mente que já começou agora, quando observou aquela cena, começou a ficar poluída. Aleluia. Por isso, meus irmãos, o prato vai ser sempre oferecido de maneira natural para aquelas pessoas que estão paradas. Pastor, mas para as pessoas que estão trabalhando, que estão aí exercitando a fé, acontece de um prato ser oferecido? Sim, meus irmãos, acontece. Mas quando a mente está parada e o coração está vazio, o pecado entra na mente, e aí que está o perigo. O pecado desce para o coração. O perigo, irmãos, não é você olhar o pecado. O perigo, irmãos, é o pecado ser praticado porque desceu para o coração. Quem está entendendo da glória de Deus? Aleluia. E a palavra do Senhor então vai dizer que Davi, irmãos, ele peca quando ele pede para um dos seus servos trazer a Betseba para si. Aleluia. E ele cai em adultério. Pastor, mas palavra de ser, você está trazendo essa administração hoje. Você vai entender, querido. Você compreende? Você pode entender aí, irmãos? Calma só um pouquinho, tem paciência. E o que vai acontecer, querido? A palavra do Senhor diz que ele então peca, irmãos. E aí vai desenrolar uma tragédia na vida de Davi. Por quê, irmãos? Porque os seus olhos agora são vedados. Ei, meu querido, quando a pessoa ela entra num patamar de pecado, o que acontece? Seus olhos estão vendo, mas Deus está falando aqui nesta noite, no meu coração. Ele vai tirar aqui, irmãos, a venda dos olhos de irmãos aqui nesta noite. Ele vai tirar a comichão de ouvido aqui nesta noite. O Espírito Santo vai descer com a palavra e vai cortar pratos oferecidos para pessoas aqui nessa noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória. E a palavra do Senhor diz então, meu querido, que Davi, irmãos, ele entra em cena, aleluia, uma cena trajetória em sua vida, meu querido. Agora ele está com um problema muito sério. O que vai acontecer? Vai talvez até pior do que o primeiro. O que vai acontecer agora? Glória a Deus.
Betseba é casada, tem um esposo. Aleluia, seu esposo está em guerra, lutando. E Davi agora fica preocupado porque Betseba, ela vai falar, mandar um recado para Davi: ei, Davi, a tua serva está grávida. Pastor William, essa mensagem eu comecei a preparar essa semana. Aí quando o Senhor me entregou essa revista sexta-feira, eu falei: opa, Jesus. A revista que nós estamos estudando também fala de Davi. Nós começamos a dar aula para os jovens hoje. Eu fiquei maravilhado, irmãos. Se tivesse tudo, vamos estudar falando sobre Davi. E aí quando eu peguei a revista, eu falei: glória. Meus queridos, então agora Davi, ele vai começar então a criar um cenário, irmãos, para que ele possa tentar esconder o seu pecado. Irmãos, você acha que o pecado ele é escondido de Deus? Não, meus queridos. O pecado ele pode ser escondido do pastor, pode ser escondido do irmão, da esposa, do amigo, mas daquele que vive e reina para todos. Não. Aleluia, não, jamais, aleluia. E a palavra do Senhor diz então que Davi, irmãos, começa a entrar em cena, querendo apagar o pecado através de um ato muito terrível. Qual é o ato? Ele cria um cenário para matar o esposo de Betseba. E Davi então comete um suicídio. Uma trajetória terrível começa a tomar conta da vida de Davi, irmãos. E agora ele é tomado de um pecado tão terrível que Deus então agora entra em cena, querido. A palavra do Senhor diz que mais adiante vem até ele o profeta Natan e vai contar uma parábola, irmãos, dizendo: olha, Davi, existem 2 fazendeiros, e esses 2 fazendeiros, um tinha muitas ovelhas, era muito rico, era dono de muitas posses, aleluia, e o outro só tinha uma cordeirinha. E o que aconteceu? Quando ele recebeu uma visita, ele pegou, em vez de ele pegar dos seus cordeiros, da sua fazenda, não, ele foi, pegou no cordeiro daquela pessoa que era somente um, e esse cordeiro era daquele do regaço do seu senhor, era carinhoso. Davi fica furioso, irmãos, aleluia. A palavra de Deus diz que Davi fica tão furioso que ele vai já dar sentença, aleluia, ao profeta, dizendo: digno de morte é este homem. E eu vou fazer que ele pague 4 vezes mais, restituindo a família. Aí a espada desce, irmãos, a espada de Jeová desce, cortando todo o mal na vida da pessoa, na vida de Davi. O que vai acontecer? As escamas dos olhos vão cair, os comichões do ouvido vão sair. E quando Natan aponta para ele e diz: essa pessoa é você, Davi. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Davi, ele cai de joelho no chão, querido, e começa a chorar e dizer: pequei contra os céus, pequei contra o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E aqui então ele começa a narrar uma história, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. E aí ele compõe este Salmo 51, aleluia, dizendo em seu primeiro verso assim: ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Sabe por que ele está dizendo isso, querido? Porque ele entende que as misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos. Lamentações capítulo 3. As misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome
santo do Senhor. Ele entende essa palavra, querido. E ele começa então a desenrolar, falando para o Senhor: aleluia, Senhor, apaga todas as minhas transgressões. Aleluia. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos lá, Isaías capítulo 43, pode colocar para mim lá, Isaías 43, verso 25. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória. O que diz o texto, querido? Isaías 43, 25. Leia comigo, por favor. Glória a Deus. Deus tem milagre aqui nessa noite, querido. Deus tem milagre aqui nessa noite. Deus tem perdão para pessoas aqui nessa noite, querido. Aleluia. Você vai sentar na mesa e vai participar do corpo e do sangue de Jesus. Você está entendendo isso aí, querido? Você pode levantar as tuas mãos e glorificar o nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele vai dizer, olha Isaías dizendo, dizendo ao Senhor, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro mais. Você pode levantar as mãos que Deus vai perdoar pecado aqui nessa noite. Você pode glorificar o nome santo de Jesus. Querido, o que Davi fez foi terrível. E isso nos remete, irmãos, para nossos dias hoje. Pastor, você está dizendo que as pessoas estão adulterando, estão matando os seus irmãos? Agora vai, irmãos. Sim. Tem pessoas trocando Deus por um prato de lentilha. Isso chama-se adultério espiritual. Tem pessoas trocando, Alice, trocando Deus por um baile funk. Senta na roda daqueles funkeiros. Ué, peraí, como assim, pastor? Ué, adultério espiritual. Ah, mas adultério não é só uma prática, não é só uma carne. Está enganado. Pecado espiritual, adultério espiritual. E quando as pessoas caluniam a outra, será que é um pecado? Quando as pessoas falam mal das outras, será que é um pecado? Será que não está profanando o nome de Deus? Aleluia. Será que não é um adultério espiritual nisso? Aleluia. Mas Deus quer cortar isso aqui, irmãos. Deus quer cortar esses laços aqui na igreja, irmãos. Aleluia. Deus de todo poder, Deus de toda glória. Aleluia. Deus não quer que o seu povo seja um povo que ande de vigilante. Porque a espada está cortando hoje. Até quando Davi não sabia, irmão. Quantas pessoas estão matando os seus irmãos, meu irmão? Quantas pessoas estão matando os seus irmãos? Mas pastor, como matando? Dando tiro? Dando espadada? Meu Deus! Aleluia. Língua afiada. Meu Deus. Mata o irmão. Pastor, isso é matar irmão? Não, não estou matando irmão. É um sacrifício, é uma oração. Meu Deus, manda povo para a igreja, Senhor. Limpa ele, purifica, perdoa ele, Pai. Pai amado, perdoa os pecados dele, traz ele lá naquele lamaçal, naquele chão de novo, Espírito Santo de Deus. Traz ele para casa, para que ele venha aqui se render aos teus pés. Aí ele vem. Aí ele chega na igreja. Aí chega um Davi com os olhos vedados e com o comichão no ouvido, pega dele e começa a apontar. E aí? Começa a julgá-lo, começa a sentenciar, começa a pôr ele para fora da igreja, com atitudes, em vez de trazer ele para perto, irmãos, com carinho, com palavras, não. Ele mata o irmão, aleluia, com atitudes.
com palavras muitas vezes utilizando, crente falando palavras de Israel. Falando mal do ministério, irmãos. Falando mal da igreja, falando mal da noiva, adultério espiritual e matando o irmão. Foi isso que Davi praticou, irmãos? Sim ou não? Foi isso que Davi praticou? Mas as escamas dos olhos dele caíram. A espada cortou. Quando ele entendeu isso, ele falou no salmo: ah, Senhor, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Ah, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado. Aí eu vou lá para 1 João capítulo 1, verso número 7. 1 João capítulo 1, verso número 7. Aleluia. Essa palavra, irmão, falou muito ao meu coração. Aleluia. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, sabe? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus está dizendo para mim, para você: não é para parar de guerrear, não é para parar de lutar, não, aleluia. É para andar na luz, como na luz ele está. E se nós andamos na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão com os nossos irmãos. Eu não tenho comunhão com o meu irmão. Deixa esse irmão para lá. Deixa eu falar algo aqui, irmãos. Eu não sou pastor de igreja dividida. Eu não sou pastor de partidos. Eu sou pastor de um corpo. E Jesus está cortando aqui, irmãos, venda de óleo de irmãos aqui, irmãos. Nós não temos aqui igreja e igrejinha. Nós temos aqui um corpo. Aleluia. Os irmãos que servem nesta casa são irmãos em Cristo Jesus. Porque anda lá. Glória a Deus. Você tem andado na luz, irmãos? Você tem andado na luz, irmãos? Você tem andado na luz, irmãos? Se você está andando na luz, você tem comunhão comigo. Se você fala com o teu irmão, você está andando na luz, você tem comunhão comigo, irmãos. Se você está andando na luz, você tem comunhão comigo, meu querido. Aí vai mais importante. Nos purifica de algum pecado. Purifica de algum pecado, meu crente. É de algum. Estou profetizando pela palavra. Todo o pecado. Levanta a tua mão do céu e recebe. Todo o pecado está sendo perdoado. Aleluia. Se nós temos comunhão com Cristo, nós temos comunhão com nossos irmãos, nós andamos na luz, assim como na luz ele está. Aleluia. A palavra do Deus nos remete a isso, querido. Se nós andamos na luz como ele está, nós temos comunhão com os nossos irmãos. Glória a Deus. Aqui tem situações, irmãos. Deus quer resgatar pessoas que estão paradas. A sua mente já virou uma oficina do diabo, já, Deus. Mente poluída. Está na igreja, está no pecado. Está na igreja, está no pecado. Está na igreja, está no pecado. Aleluia. Lá fora se prostitui. Vem para a igreja, adora. Lá fora se prostitui. Vem para a igreja, adora. Mas o Senhor está cortando aqui, irmãos. O Senhor quer uma igreja limpa. O Senhor quer uma igreja purificada. O Senhor quer uma igreja renovada. O Senhor quer uma igreja limpa aqui nessa noite. Aleluia. Troca lá o seu chamado por um prato de lentilha. Vai lá, troca. Faz que nem Esaú.
Troca. Adultério espiritual. Está adulterando com a noiva. Meu Deus. Mas eu vou dar um lembrete. A noiva é imaculada. A noiva é pura. A noiva é sadia. Aleluia. A noiva é de Cristo. E se você pertence à noiva, você também deve ser imaculada, imaculado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus não vai permitir. Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou você está dentro, ou você está fora. Deus está divertindo aqui nessa noite. Eu estou trazendo você para dentro. Eu estou tirando o adultério espiritual hoje. Eu estou tirando a matança do irmão hoje. Aleluia. Eu quero terminar essa pregação, essa mensagem. A igreja do Senhor se abraçando aqui nesta noite. Por quê? Porque aí vai entrar o verso 17. Não vou adiantar. Eu já estou no 17. Jeová quer ver coração quebrantado aqui, pastor Lívia. Pessoas humilhadas aqui perante Ele. Põe aí o 17, por favor. Não, eu venho oferecer meu sacrifício. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Mas está deitado. Comichão no ouvido. E lá fora? Adultério espiritual. E o que ele tem da igreja? Matando os irmãos. Jesus. Dentro da igreja, matando os irmãos. E lá fora, adulterando, profanando o nome do Senhor. Mas aí a espada corta. Se a espada cortou, meu irmão, o coração quebranta. Quem entendeu vai dar glória. Se a espada cortou, o coração quebranta. Aleluia. Porque senão por que você ora tanto por essa pessoa se eu já tenho rejeitado? Por que você ora tanto por essa pessoa que eu não quero mais que ela? Porque eu já insisti, eu já disse para ela. Estamos falando de vocação espiritual. Quando Deus chama Saul, ele começa muito bem, mas termina. Ele começa muito bem, mas termina. E Davi, como é que ele começou? Perseguição, luta. Para chegar onde ele chegou, no tempo que ele saiu à guerra, foi muita luta, muita batalha. Aí tem muito crente, irmãos, que quando chega nesse patamar, ele se acha já. Aí ele não quer mais orar, ele não quer mais ler a Bíblia, ele não quer vir mais na escola bíblica. Culto de ensino. Culto de ensino é para os fracos. O que, pastor? É para os fracos. Eu sou o mais fraco. Glória a Deus. Eu acredito. Quando Jessé, quando Samuel foi ungir Davi, porque Deus tinha rejeitado Saul, ele foi ungir Davi. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele chega para ungir, ele convida as pessoas para o sacrifício e a unção, passa seus irmãos. Passa Abinadab. Esse certamente é o rei de Israel. Postura forte, bonito,
guerreiro. Aí Deus já olha e fala assim: ei, tu vê como o homem vê. Eu vejo o que está dentro do coração. Você acha que Deus não está sondando seu coraçãozinho que ele leva? Você acha que Deus não está sondando o seu coraçãozinho? E aí ele está sondando o seu coração porque ele quer achar aqui, ó. O que ele quer achar? Mas aí quando ele passa por aquela fila, os bonitão, os adúlteros, os matadores de irmãos, Deus fala: nenhum desse. O Senhor disse que passou 7. Aí quando chamou, acabou os mancebos? Não. Tem um menorzinho. Por isso que eu estou falando muito de ensino. Tem um fraquinho lá. Cadê o fraquinho? Ah, ele está cuidando das ovelhas do meu pai. Está cuidando das ovelhas. Manda chamá-lo. Nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chamar. Coração quebrantado. Deus está querendo aqui nessa noite. Se você tiver um coração arrogante aqui nessa noite, irmão, o Senhor vai te quebrar. Pode começar por mim, Deus. Eu dou a liberdade, Senhor. Se eu estiver com o coração orgulhoso aqui, pode me quebrar. Pode quebrar. Começa por mim aqui, Deus. Começa por esse altar, desce na nave da igreja, desce para os músicos, desce para os diáconos, diaboliza. Deus quer um povo do coração quebrantado. Não quer pessoas orgulhosas, não quer pessoas cheias de si mesmo, com ego, irmãos. Ah, eu posso, eu faço. Deus quer pessoas, irmãos, que Ele conduz, que Ele direciona, que Ele dá estratégia. Aleluia. Deus não quer aqui pessoas, irmãos, que vem aqui e diz: ah, eu vou fazer porque eu sou melhor. Ah, meu Deus. Ele quer pessoas aqui com o coração quebrantado para Ele nesta noite. O coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Você coloca de pé, por favor, irmãos. O coração quebrantado, o Senhor não desprezarás. Cadê aquela primeira pessoa que está com o coração quebrantado aqui? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, querido. Talvez tem pessoas, irmãos, que está tentando se libertar lá de fora, lá do pecado, das transgressões. O Senhor vai falando: olha, eu vou apagar. Vai ter que ser hoje. O Senhor está dizendo: eu vou apagar as transgressões.